Nesse trabalho de sociologia, a gente vai falar sobre Max Weber. Vida e obra. Max Weber nasceu e teve sua formação intelectual no período em que as primeiras disputas sobre a metodologia das ciências sociais começavam a surgir na Europa, sobretudo em seu país, a Alemanha. Filho de uma família da alta classe média, Weber encontrou em sua casa uma atmosfera intelectualmente estimulante. Seu pai era um conhecido advogado e desde cedo orientou-o no sentido das humanidades. Weber recebeu excelente educação secundária em línguas, história e literatura clássica. Morreu em 1920, vítima de pneumonia. Você? Compreensão e explicação. Weber concebe o objeto da sociologia como a captação da relação de sentido da ação humana. Para estudar a sociedade, é necessário analisar o indivíduo, suas intenções, motivações, valores e expectativas. Por ação, Weber entende aquela cujo sentido pensado pelo sujeito ou sujeitos é referido ao comportamento dos outros, orientando-se por ele o seu comportamento. O método compreensivo defendido por Weber consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações. Sociologia compreensiva. Entende a sociedade a partir da compreensão dos motivos usados subjetivamente pelas ações dos indivíduos. É impossível estudar a sociologia como as ciências naturais estudam os fenômenos da natureza. Os fenômenos sociais não ocorrem sempre da mesma forma. Isso porque o ser humano é subjetivo. Tem valores, motivações, intenções, interesses próprios e particulares. A ação social. A atitude do indivíduo que age levando em consideração o outro indivíduo. Exemplo, um indivíduo de bicicleta que desvia de outro para evitar o choque. A atitude de desviar é uma ação social. Tipos de ação social. Ação social afetiva, motivada por sentimentos. Ação social tradicional, motivada por tradições e costumes. Ação social racional, com relação a valores, motivada por valores morais, como respeito, tradições, etc. Ação racional, com relação a fins, motivada por finalidades e objetivos. Ciência e política, duas vocações. Políticos que vivem para a política exercem a profissão por vocação. Políticos que vivem da política exercem a profissão pelo salário, pelo emprego. Relação social. Combinação de ações que se orientam para objetivos parecidos, partilhando valores, desejos e expectativas. Construção do pensamento. Os tipos de ação social são a construção do pensamento, suposições feitas pelo cientista social para aproximar ao máximo das ações reais do indivíduo. Exemplo, quando o indivíduo está apaixonado, pratica ações afetivas, o que pode levar à formação da instituição família. A ética protestante e o espírito capitalista. Em alguns países, valores religiosos contribuíram para motivar os indivíduos nas práticas comerciais. No calvinismo, os homens, para fugir do pecado, glorificavam a Deus por meio de trabalho e no sucesso profissional. A ética estimuladora do trabalho continuou a existir, independente da religião. Para Weber, ser capitalista é ser disciplinado e dedicado ao trabalho. A ação social é um conceito que Weber estabelece para as sociedades humanas, e essa ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros. Tomemos o ato de escrever como exemplo. Escrever uma carta certamente é uma ação social, pois ao fazê-lo a gente tem esperança que a carta vai ser lida por alguém. Sua ação só terá significado enquanto houver uma outra pessoa. No entanto, escrever uma poesia, na medida em que envolve apenas a satisfação ou a expressão das sensações do poeta, não é uma ação social. Na visão de Weber, a função da sociologia é compreender o sentido das ações sociais e fazê-lo encontrar
os nexos causais que as determinam. Assim, o objeto da sociologia é uma realidade infinita e para analisá-la é preciso construir tipos ideais, que não existem de fato, mas que norteiam a referência à análise. Os tipos ideais servem como os modelos e a partir deles a citada infinidade pode ser resumida em 4 ações fundamentais a saber. Primeiro, ação social racional com relação a fins, que é a no qual a ação é estritamente racional. Toma-se um fim e este é então racionalmente buscado. Há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Segundo, ação social racional com relação a valores, que é no qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja este ético, religioso, político ou estético. Terceiro, ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo. Quarto, ação social tradicional, que tem como forte motivadora os costumes ou hábitos arraigados.